Fala meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Eu sei que para muita gente não tem a importância de outrora e não tem mesmo, né? Aliás, a ausência dessa camisa aqui tradicional tira ainda mais a importância do campeonato. Mas começou o Campeonato Carioca, né? Para você que estava desligado, para você que é de outro estado e tal. É mesmo? Começou? Nem sabia, tá? Pois é, começaram os campeonatos estaduais e a gente começa fazendo uma varredura sobre as equipes que disputam os campeonatos estaduais, começando pelo Campeonato Carioca. Pois é, quem são as equipes que vão disputar título nesse Cariocão? Você poderia se iludindo aí, achar que Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo são os favoritos e tal. Nananina não. Nananina não, porque as principais equipes do futebol carioca vão começar pelo menos 4 a 5 rodadas com equipes totalmente alternativas. Isso significa uma vida menos difícil para as equipes de menor investimento. Aliás, um dado aqui desse sábado, hoje é domingo, mas ontem começaram os campeonatos estaduais e nenhuma equipe da Série A venceu. Você sabia disso? Nenhuma equipe que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro venceu nessa primeira rodada, pelo menos nos jogos de sábado, né? Muita gente ainda joga domingo. No Campeonato Carioca, por exemplo, Vasco e Botafogo não venceram os seus jogos. Botafogo perdeu para o estreante Maricá, de quem eu vou falar aqui, e o Vasco empatou com o Nova Iguaçu, que foi a surpresa do ano passado, né? Mas você quer conhecer, a gente vai falar sobre as equipes do Campeonato Carioca. Eu tô aqui com o luxuoso apoio do perfil Futebol no Rio, que trouxe aqui um raio-x das equipes do Campeonato Carioca, a começar pelo Volta Redonda. O Volta Redonda é uma das principais equipes que disputam o Campeonato Carioca. Por quê? Porque o Voltaço tem uma altíssima expectativa para esse ano. Fez um excelente Campeonato Brasileiro no ano passado na Série C, com acesso e com o título da Série C subindo para a Série B. Então o Voltaço vem aí tratando o Campeonato Carioca como um laboratório para a disputa da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então o Voltaço manteve o treinador, o Voltaço manteve a espinha dorsal de seu elenco e ainda se reforçou após a campanha histórica na Série C. Então a tendência é que o time do Volta Redonda, agora como abaixo dos 4 grandes, é o Volta Redonda. O Volta Redonda é a autoridade agora, afinal de contas disputa uma Série B, né? Mesma coisa aí de Atlético Paranaense, de Curitiba, de Goiás, né? Então a tendência é que dê muito trabalho para os grandes do Rio e seja ali, pelo menos em tese, né, um algoz das equipes de menor investimento, tá? Os destaques do Volta Redonda, o MV, que veio do Vasco, né? Foi muito bem no ano passado. O Luciano Naninho, que volta após uma excelente passagem em 2023, o Luciano Naninho volta para o Volta Redonda, e um reforço muito conhecido do público do Rio de Janeiro, o Chay, que jogou pela Portuguesa e também pelo Botafogo. O Caio Tenório, também um lateral aí com experiência, reforça o Volta Redonda para essa temporada. Vamos falar do Madura, né? O tricolor suburbano. O Madureira também está investindo naquilo que tem sido uma fórmula de sucesso para muitos clubes aí no Brasil. Técnico português. Se for por causa do técnico português, o Madureira já chega aí como bicho papão. Agora tem técnico português, né? O técnico Daniel Neri, treinador do Madureira, vai tentar buscar o desempenho do ano passado, mas sem fraquejar na reta final. O Madureira foi muito bem no Carioca do ano passado, mas na reta final acabou perdendo partidas decisivas e não se classificou, passando o Nova Iguaçu, né? Então a previsão é briga por semifinal de Taça Guanabara, né? Brigar ali na Taça Guanabara pelas primeiras posições e, na pior das hipóteses, G8, porque aí o Madureira conseguiria o principal objetivo da temporada, que é uma vaga em competição nacional em 2026. Contratações do Madureira, o mais do que conhecido Giovanni Maranhão e o meia Marcelo, os dois com bastante história aí no futebol carioca, beleza? Vamos falar de Sampaio Corrêa, que não é o estreante, né? Sampaio Corrêa, que foi o estreante do ano passado e foi um bom estreante, não só se manteve na elite, como também se classificou para a Taça Rio, né? O Sampaio Corrêa vem para mais uma vez tentar se manter, né?
o investimento não é parecido com os outros clubes do Rio de Janeiro, então ele teve uma arrancada muito bacana na reta final do campeonato passado, evitando ali que brigasse para cair, né? Para não cair no caso. E como o treinador conseguiu a proeza de se manter na elite, ele é mantido. Quem é? Alfredo Sampaio, mais do que conhecido treinador do futebol carioca, né? O ponta Max, que foi destaque do ano passado, foi para o Atlético Goianiense, jogou a Série A pelo Atlético Goianiense, volta para o Sampaio Corrêa, é o grande destaque da equipe de Saquarema, tá? Agora, existem outros atletas já mais experientes, como o atacante Elias e o meia Rodrigo Dantas. Os dois tiveram passagens pelo Botafogo. Elias jogou até Libertadores pelo Botafogo. São nomes interessantes aí do time que usa um uniforme muito parecido com o do Boca Juniors. Quem vem com um uniforme bonito, bonito não, lindo, talvez aí em homenagem ao ano de 1985, é o Banguzão, né? E o Bangu vem querendo fazer um campeonato diferente do que foi nos últimos anos. Então quer fazer uma competição tranquila, conquistando uma vaga aí, quem sabe, em competição nacional para o ano que vem, porque o Bangu nos últimos anos tem feito campanhas bem modestas, chegando a nem figurar entre os 8 primeiros, né? Para o Bangu, uma vergonha. E a aposta agora do Bangu foi observar a segunda divisão do Campeonato Carioca e trazer os grandes destaques, né? E fez isso. Trouxe o atacante Macário, do Olaria, que jogou muita bola na segundona do Carioca, e o Fabinho Polhão, do Audax. Os dois jogaram muito bem, foram os 2 melhores jogadores da Série B do Cariocão e hoje estão no elenco do Bangu, tá certo? O treinador Júnior Martins volta ao clube, agora como treinador oficial, Felipe, maestro, né? Agora tá lá no Vasco, era o treinador do Bangu, agora o Júnior Martins assume aí o cargo de treinador do Bangu e não mais das divisões de base, tá certo? Outro destaque também é Rafael Augusto, meia, que foi jogador do Bangu, após uma boa temporada, retorna à equipe banguense. Vamos falar do Maricá, que é o estreante da Série A e já venceu na primeira rodada. E venceu nada mais, nada menos que o campeão da América, que o campeão brasileiro Botafogo. Tudo bem que o Botafogo estava com um time sub-20, sub-23, mas o Maricá não tem nada a ver com isso. Venceu, joga a primeira vez aí o Campeonato Carioca, foi campeão da Série B do ano passado e vem com o objetivo de permanecer na Série A. Da mesma forma que o Sampaio Corrêa no ano passado. O que vier a mais para o Maricá é lucro, né? O atacante Reinaldo, que inclusive vestiu camisa de Flamengo, Botafogo, grandes clubes aí do Brasil, é o treinador do Maricá. Foi o treinador do acesso e agora é o treinador mantido e vem com a mesma espinha dorsal do ano passado, menos o artilheiro Pablo Thomas, que se transferiu pro Guarani de Campinas. Mas os grandes destaques desse time é o atacante Klinsmann, pois é, nome de craque, né? O meia Hugo Borges, que ontem fez um belíssimo gol de falta com a colaboração do Raul, né? Foi no canto do goleiro do Botafogo, mas a falta muito bem batida. Tocou na trave, entrou. Hugo Borges fez gol de vitória do Maricá. E o goleiro Dida, também tem nome de craque, né? Goleiro Dida e o meia Hugo Borges, essenciais nessa curta, mas bonita história do Maricá, que até o momento vem gabaritando, tá? Bom, vamos falar do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que também estreou ontem e conquistou um bom resultado, né? Jogando contra o Vasco da Gama, empate em 1-1, estava 1-0 Vasco, Nova Iguaçu foi buscar um empate, quer repetir o feito da campanha fantástica de 2024, tá? Quando foi vice-campeão carioca. Então, por isso, o Carlos Vitor, né, treinador mais longevo do campeonato estadual, Carlos Vitor já está aí há algumas temporadas no Nova Iguaçu fazendo um excelente trabalho. Vai contar com peças de bastante destaque, como por exemplo o lateral Ian, o meia Xandinho e o ponta Bill, que devido a uma lesão não conseguiu se transferir para o Coxa, né? O Bill jogou muita bola, assim como o Carlinhos, mas o Carlinhos foi para o Flamengo e o Bill ia para o Curitiba. Devido a uma lesão, a transferência não aconteceu e vai fazer mais um campeonato carioca pela Laranja Mecânica. Torcer aí para se destacar, né? Repetir o feito do ano passado seria algo impossível? Creio que não, devido à importância
pouca que os grandes clubes, os 4 grandes clubes, têm dado aí ao campeonato estadual ao longo dos anos, né? Então a tendência é que o Nova Iguaçu brigue por G4, mas se garantir ali um G8, brigar por vaga em torneio nacional, tá de bom tamanho. Nova Iguaçu, que participou, por exemplo, da Copa do Brasil e da Série D do Campeonato Brasileiro. Boa Vista. O Boa Vista de Saquarema sempre foi bicho-papão dos grandes clubes desde que chegou à Série A do Campeonato Carioca. Só que de um tempo para cá o Boa Vista tem mais passado vergonha do que outra coisa, né? Ano passado conseguiu aí ficar no G8, foi finalista de Taça Rio, mas dessa vez o clube se arrumou todo para a disputa desse campeonato. Virou SAF, né? Outra tendência no futebol brasileiro, mudou seu visual, mudou seu escudo, novo uniforme, sob nova direção, um uniforme até muito bonito do Boa Vista, né? O técnico é o Caio Zanardi e ele tem algumas peças que, ao contrário do visual da equipe, que mudou muito, né? Não mudou tanto assim. Por exemplo, o Eric Flores, que é quase que um patrimônio do Boa Vista, continua no time. O Matheus Alessandro, que teve um destaque pelo Fluminense, também faz parte do Boa Vista. E o William Oliveira são remanescentes aí de outros carnavais da equipe de Saquarema. Algumas contratações, por exemplo, lateral Mascarenhas, o zagueiro Anderson Conceição, que teve passagens por Fluminense e Vasco, são aí alguns dos destaques da equipe da região dos Lagos. Vamos falar da Lusa. A Lusa, tradicional equipe do Rio de Janeiro, a Portuguesa vem sendo ultimamente aí um dos principais clubes do Rio de Janeiro em campanha, investimento e com uma boa administração, a Lusa vem batendo na trave para alcançar voos maiores no cenário nacional, né? O acesso para a Série C talvez seja uma questão de tempo em âmbito nacional. No Campeonato Carioca, a Lusa até tem feito boas apresentações. Em 2024, foi o ano do centenário da Portuguesa, né? As coisas não saíram exatamente como a Portuguesa queria, tá? Vai ter que buscar uma vaga na Série D novamente para voltar a trilhar o seu caminho, que é sonhando com a Série C, onde estava Volta Redonda, agora está na Série B. E a Lusa Carioca está merecendo, está batendo na trave. O técnico é o Evaristo Pisa, ele conta com um elenco de qualidade aí para a disputa do Campeonato Carioca, né? A contratação aí do Hélio Paraíba, mais uma temporada do Romarinho com a camisa da Lusa, né? Que é craque, ídolo do clube. Então a Portuguesa vem aí com seu uniforme, com seu belo uniforme, vem para fazer mais uma campanha à altura aí da sua vestimenta. Vamos lá, vamos falar agora dos 4 grandes, né? Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense vão entrar aí pelo menos nas primeiras rodadas, 3, 4, 5 rodadas, com o time sub-20 ou sub-23, né? Times que disputaram o Campeonato Brasileiro de Aspirantes no ano passado, né? Devido ao pouco tempo de pré-temporada. Pô, mas o Vasco não disputou nada, o Fluminense, pô, o Flamengo já estava descansando há um tempo, enfim. As equipes preferiram dar um número maior aí, em dias, né, de férias para os seus atletas remanescentes do ano passado e iniciar a pré-temporada já após as 2 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Então, mesmo com isso, os 4 times grandes do Rio de Janeiro sempre são favoritos a conquistarem vagas nas semifinais, até porque mesmo, né, que só volta na 5ª rodada ou na 6ª rodada, lembrando que só tem 12 clubes, então só vai até a 11ª, né? As equipes de menor investimento, elas tropeçam umas nas outras, né? Então isso é um problema que ainda no Rio de Janeiro as equipes de menor investimento, mesmo aquelas como Volta Redonda, acaba tropeçando em partidas que você daria tudo ali, apostaria tudo que o Volta Redonda venceria. Lá tropeça, né? Então ainda claudicam umas contra as outras. E aí os 4 grandes acabam, na maioria das vezes, pelo menos 3, 2, conquistando vaga. O Botafogo, por exemplo, ficou fora nas 2 últimas temporadas, né? O Volta Redonda classificou-se em 2023 e o Nova Iguaçu em 2024. O Botafogo já começou perdendo aí pro Maricá e o Vasco começou também tropeçando no Nova Iguaçu. Enfim, é claro que são favoritos, como sempre. Todavia, os últimos anos vêm mostrando que pelo menos um quase sempre fica de fora, né? E se eu fosse apostar, esse ano acho que vai acontecer a mesma coisa. Não aposto aí que os 4 grandes passem para as semifinais. Um sempre fica de fora, de repente esse ano até 2,
devido à pouca importância que as equipes grandes do Rio têm dado para o campeonato estadual. Eu fico por aqui, esse foi o Guia do Cariocão. Em breve a gente volta com o guia de outros campeonatos estaduais. Valeu!